E hoje venho falar com vocês sobre um tema bastante importante na vida de muitas pessoas. Um tema sugerido por uma pessoa que me segue aqui no Instagram. Então eu venho falar sobre culpa e inocência. Que sentimento é esse que muitos de nós temos no decorrer da vida? Falar de culpa e inocência é falar de um sentimento entre o dar e o tomar. Qual é a parte do desequilíbrio que entra entre o dar e o tomar, que eu me sinto às vezes culpada por estar em algum lugar? Então, quando nós falamos de culpa e falamos de inocência, nós falamos de dar e tomar. Essa culpa muitas vezes está ligada estritamente a essa ordem de que gera um desequilíbrio. Então, quando eu recebo muito, eu posso ter atitudes na vida que me geram uma culpa de eu estar recebendo muito. E hoje eu vou falar com vocês sobre essas dinâmicas ocultas que podem acontecer na vida de vocês em relação a esse desequilíbrio. Qual é esse desequilíbrio que nós, quando estamos na vida, percebemos que muitas coisas acontecem, mesmo que nós não estejamos presentes ou então tendo consciência do que isso é para a nossa vida. Então, falar de culpa e inocência é falar de um lugar que a gente, muitas vezes, nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós sentimos culpados por algo. O que é isso? Que energia é essa que pode estar vinculado a tantas coisas que nós estamos vivendo hoje, ou então há tantas coisas que as nossas ancestrais ou os nossos ancestrais viveram? Então, hoje eu trago para vocês essa reflexão que fará com que vocês localizem o lugar que vocês estão para que vocês possam ter uma vida mais leve, uma vida mais consciente, uma vida mais feliz, uma vida sem culpa. Porque muitas vezes nós achamos que nós não merecemos ter algo ou usufruir de algo porque nós sentimos uma culpa em relação ao nosso sistema ou então em relação a nós mesmos. Será que eu mereço? Essa pergunta muitas vezes perpassa a vida de vocês. Quantas pessoas que diante da vida de estar tendo sucesso, a pessoa fala assim: nossa, eu não mereço. Isso é inconsciente, tá, gente? Eu não mereço porque meus irmãos passam dificuldade e eu estou obtendo sucesso, eu fiz os cursos que eu gostaria, eu viajo para os lugares que eu gosto, e aí fica uma culpa. E aí, às vezes, a pessoa, né, eu já constelei pessoas que perderam muitas coisas em detrimento dessa culpa, de estar no lugar que ela buscou e ela se desvinculou de alguma forma aos emaranhados do sistema e conseguiu ter sucesso. Foi para o amor que cura. E lá na frente, ela começa a perder algo porque os irmãos ou os pais não têm a vida que ela tem. Isso gera uma culpa, né? Inconsciente gera uma culpa, ou consciente mesmo. E aí a pessoa começa a entrar em falência, provocar acidentes, que percam o carro às vezes que ela custou adquirir, né? E a vida vai mostrando várias dinâmicas. Quais são essas dinâmicas que permitem que nós não aceitemos ou não nos sentimos gratos ou merecedores de toda a vitória que o universo tem para nós? Então, estar conectado com essas dinâmicas ocultas, percebendo como que elas agem e quais as possibilidades que elas podem nos interferir, faz com que nós estejamos na vida consciente. Opa, eu mereço isso. Porque as pessoas têm dificuldade em receber, né? A gente percebe muito isso na vida. As pessoas, até quando elas ganham um presente, rapidinho elas arrumam um jeito de dar rapidamente o presente para poder ficar livre daquele compromisso. É como se receber para ela fosse algo muito pesado. Então hoje falaremos sobre esses sentimentos. E vocês?
Estão sabendo receber? E quando eu falo receber, não é somente das outras pessoas, é receber da vida. O que vocês têm feito, dessa energia que nos convoca, dessa energia que nos intima a ser felizes, a ser completos. Muitas vezes, nós estamos na vida achando que nós não merecemos tudo o que a vida tem para nos dar. Eu acredito que eu mereço tudo que eu posso e que eu nem imagino que eu possa merecer. Porque às vezes a gente planta algo dentro de uma limitação muito grande imaginária, né? A gente projeta algo muito pequeno e aí a gente fala assim, ah, tá bom isso, né? Eu fiz uma constelação essa semana que a pessoa justamente falou comigo isso, que ela vive e o que ela tem tá de bom tamanho, né? Eu não estou falando de ambição e nem de ganância, gente. Eu estou falando de estar aberto a receber mais do que o universo tem para dar. Então, ela virou e falou assim para mim, ah, mas só o que eu ganho com o meu trabalho já tá de bom tamanho. Essa frase revela várias situações, né? Principalmente que ela está conectada ao trabalho. E eu já falei várias vezes que o trabalho está ligado intimamente no que diz respeito ao pai. Então ela tem uma conexão muito forte com o pai e o dinheiro que é a mãe, ela desconecta dele. Então é como se, o que eu ganho com o meu trabalho tá de bom tamanho e tudo. Aí eu falei com ela, você não percebe que você pode receber mais? Você merece mais. E no desenrolar da constelação nós vimos que havia julgamentos pesados em relação à mãe. E eu já falei com vocês que a mãe, o jeito que nós nos relacionamos com a mãe é o jeito que nós nos relacionamos com o dinheiro. Então, quando nós conectamos com essa energia que é a mãe, nós conectamos com a abundância. E aí, muitas vezes vocês podem falar assim, mas eu lido muito bem com a minha mãe, nós combinamos muito. Será? Será que lá até os 7 anos não houve nenhum julgamento? Porque eu vejo por mim, que lido muito bem com a minha mãe, tudo que nós fazemos juntas, e vira e mexe em alguma constelação aparece alguma questão minha até os 7 anos. Então, ter a liberdade de se permitir que você não sabe nada da sua vida, que você desconhece muitas coisas que estão escondidas da sua vida, é você conectar com essa energia e abrir possibilidades de autoconhecimento e autocura. Então eu convido vocês a olhar para essa questão da culpa e ver o que tem por trás dela, porque se eu peço a bênção dos meus ancestrais, dos meus pais, para eu fazer um pouquinho diferente e eu consigo ser próspera, eu estou indo com tudo que o meu sistema me proporciona. Eu não posso ficar naquela, meus ancestrais não tiveram, meus irmãos não têm. Peraí. O que te vincula a essa culpa que você não tem força para você ser você? Né? Quem você está sendo de verdade? Qual é essa energia que te prende em algum lugar? Tem uma frase muito forte na constelação, é que a gente pergunta para a pessoa, com quem você pareceria menos se você fizesse isso? Porque muitas vezes nós estamos tão vinculados no amor que adoece, que nós fazemos algo que não nos facilita a vida. E a gente muitas vezes está fazendo algo para parecer com um dos dois, ou o nosso pai ou a nossa mãe. Com quem você pareceria menos se você pudesse ser livre. Se você pudesse fazer outras escolhas na sua vida. Hoje eu coloquei no Stories justamente isso. Você está sendo a sua mãe? Você está sendo seu pai? Porque quando eu faço uma live de quem nós somos, né, a gente começa a conectar com algo grande. Quem nós somos? Nós estamos sendo nós ou nós estamos sendo a vontade dos nossos ancestrais? E eu já falei em várias lives que
Tudo para trás foi muito pesado, tudo para trás foi mais difícil. Então, meus ancestrais, me abençoe. Se eu posso hoje fazer uma escolha um pouquinho diferente de vocês. Me abençoe se eu tenho um destino um pouco mais leve, porque muitas vezes eu fico presa às dores dos meus pais, ao peso que eles tiveram na vida. Me abençoe se eu posso ser eu, porque muitas vezes nós estamos sendo todo mundo, menos a nossa vontade, menos a gente. Então, em constelação é muito comum nós vermos essa identificação de quem nós estamos sendo, né? Então, essa pergunta ela é muito forte. Com quem você pareceria menos se você pudesse fazer o que você quiser da sua vida? Porque nós ficamos muito ligados em parecer com os nossos ancestrais, indo para o amor que adoece e não encontrando uma boa solução na nossa vida. Então, essa culpa muitas vezes está vinculada a esses ancestrais que tiveram destinos pesados. E todos os dias à noite, quando vocês forem dormir, faça uma reverência profunda para eles e falando com eles, meus ancestrais. Eu reconheço hoje, através dos conhecimentos que eu tenho, sistêmicos, que a vida de vocês não foi fácil. Mas graças a essa vida, que vocês foram tão corajosos e passaram tão fortes nessa vida, que vocês me deram a vida, ela está aqui comigo. Me abençoe. Se eu posso ter uma vida mais leve, se eu posso ter um destino mais leve, se eu posso ser abundante, se eu posso ganhar dinheiro com facilidade, se eu posso fazer algo que me traga tanto prazer e que também me traga muita abundância. Porque eu sinto na história dos meus ancestrais que foi tão difícil ter dinheiro, que foi tão difícil ter as coisas, que eu me vinculo a isso. E eu peço a permissão para vocês, para que eu, diante de tudo, diante até dessa pandemia que vocês deveriam ter vivido também, algum dos meus ancestrais, algo tão difícil, e às vezes eu me identifico com isso, e eu tendo mesmo sucesso, eu me sinto, às vezes, culpada de ter esse sucesso. Então, meus ancestrais, diante de tudo que foi, eu respeito o destino de vocês, mas me olhe com carinho. Se eu sigo para a vida sem essa culpa, porque era o que dava para ser na época, foi o que deu, era destino de vocês. E hoje nós temos a possibilidade de saber, através dos conhecimentos que nós estamos adquirindo, que nós podemos fazer um pouquinho diferente de vocês, sem arrogância, sabe, gente? Quando falar essas frases para os ancestrais, abaixar em joelho no chão, em profunda reverência a eles, porque eles foram muito maior do que nós. Eles são muito melhores do que nós, né? Então, nós somos os menores. E fazer essa reverência do fundo do coração é estar conectado com tudo que foi e pedir. Me abençoe se eu posso ir para a vida sem culpa nenhuma de ser abundante, de fazer as coisas que eu gosto, de fazer as viagens que eu amo, de eu ser feliz com meu marido, que muitas vezes, quando a gente está no lar, muitas vezes a gente não se sente tão feliz, mesmo tendo tudo o que é necessário, materialmente falando, mas às vezes estamos vinculados às nossas ancestrais que tiveram infelicidade no casamento. Essa culpa, às vezes, de despachar esse homem que te faz feliz, desse homem que faz com que você tenha uma vida diferente, está ligada às ancestrais que não tiveram a sorte e o destino mais leve. Então, essa culpa está muitas vezes vinculada aos sofrimentos dos nossos ancestrais. E reconhecer essa possibilidade e essa dificuldade que nós temos por amor, né? Quando eu falo isso, nós estamos fazendo algo por amor, sabe? A gente não faz nada assim, eu estou fazendo isso e isso está sendo sofrido para mim. Não, está tudo na inconsciência. E aí nós fazemos isso por amor a eles. Por achar o seguinte, inconsciente, tá, gente?
Como que eu vou poder ser abundante, ser feliz no meu trabalho, se todos os meus ancestrais tiveram muita dificuldade com isso, né? Então, quando nós começamos a nos conectar com essa energia em respeito a todos os nossos ancestrais, nós começamos a olhar para as coisas que nós temos hoje, sem culpa de termos, né? Quantas coisas vocês conseguem e adquirem e vocês muitas vezes sucumbem ou preferem não ter sucesso para que vocês possam fazer igual aos ancestrais que passaram dificuldade. Então, quando nós estamos no nosso lugar, quando nós estamos conectados com tudo que foi, dizendo sim para todos os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, bisavós, nós começamos a nos conectar com essa energia muito grande de dizer sim para o destino deles e pedir a bênção para que o nosso destino seja mais leve. Então essa culpa está intimamente ligada a essa possível infelicidade do sistema, que a gente começa a nos identificar como se nós não merecêssemos o que nós temos, né? Eu já fiz uma constelação de uma pessoa que estava gravemente doente e era uma pessoa altamente, muito bem sucedida financeiramente e que ela estava perdendo muito dinheiro e que conseguiu bens materiais incríveis e que estava vendendo tudo a preço de banana. E na dinâmica oculta, que se revelou através das constelações familiares, estava intimamente ligada a todos os irmãos e ancestrais, os pais, que não tiveram a felicidade de ter o destino leve que ela estava tendo. Então, ela preferiu, inconsciente, né, gente? Quando eu falo isso, eu não estou falando da mente que mente, eu estou falando de algo muito profundo. Ela escolheu ir para o amor que adoece. E aí ela adoeceu o corpo físico e também vendeu todos os imóveis a preço de banana e por fim não tinha mais carro no nome dela. Ela andava só de Uber, porque todos os carros que ela teve, ela batia gravemente e dava perda total. Então, olha quantas tragédias em uma constelação. Quais são essas dinâmicas que fazem com que nós possamos chegar em algum lugar, estar com tudo que nós gostaríamos de estar e de repente nós começamos a distribuir e a perder tudo que nós temos, em detrimento daqueles que não tiveram, por sentir uma culpa muito grande de ocupar um lugar que todos os nossos ancestrais não tiveram. Então, estar em conexão com esse conhecimento sistêmico é estar conectado com algo muito grande, com algo que nos diz que nós estamos no lugar certo e que tudo que nos acontece está em consonância e em respeito e que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Nós somos a realização de algo que eles não tiveram como fazer, né? Quando nós olhamos a história dos nossos pais, nós começamos a ver que o nosso destino é muito mais leve, que a nossa vida é muito mais fácil, apesar de todos os percalços que hoje nós podemos ter. Então, quando nós olhamos para essa culpa, que culpa é essa que nós temos dentro de nós que faz com que nós perdemos até saúde? Porque no sistema que todas as pessoas são doentes, estar com saúde e ter saúde é estar totalmente desvinculado ao nosso sistema. Entende o que eu estou falando? Então, quando eu falo com vocês da gente pedir permissão para a gente poder ser a gente, da gente poder aceitar o que o universo tem para nós, é estar em consonância com tudo isso. Numa família que todos são tristes, todos têm depressão, eu ser alegre é uma arrogância, é um abuso. Como que você consegue falar que você é alegre já que todo o seu sistema tem depressão? Então eu também, inconsciente, carrego uma culpa por ser feliz e aí
eu chego um momento que se eu não estiver conectado com o meu eu, com todas as minhas verdades, eu falo assim, nossa, tá todo mundo doente, eu falando com a boca cheia aqui que eu sou muito feliz. Então, eu vou para a doença. Eu acabo adoecendo e eu vou para uma depressão, para uma síndrome do pânico, em nome e honra a todos os que são doentes do meu sistema. Então, falar de culpa e de inocência é trazer esses conhecimentos tão profundos da constelação para que a gente comece a tomar posse do que é nosso, né? A gente estar no mundo tão consciente que nós estamos no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, e aí a gente começa a conectar com algo grande. Essa frase que eu vou falar com vocês, eu acho ela magnífica. Eu acho ela muito perfeita, porque quando nós começamos a nos conectar, que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, gente, olha a força que tem essa frase, né? Falar que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais é nós estarmos conscientes de que nós estamos no lugar certo e está tudo certo. E que eles nos abençoam, né? Então, tudo para trás foi mais difícil, tudo que vier para frente vai ser mais fácil. Por mais difícil que seja o momento que vocês vivem hoje na vida de vocês, estar conectado com o que nós somos, com o que nós temos possibilidade de estar nessa vida e de ser, é estar conectado com essa energia dos nossos ancestrais e pedir para que eles nos abençoem, para que nós estejamos na vida sem culpa, porque a culpa nos paralisa. A culpa faz com que pessoas que recebam algo que elas não achem que elas merecem, faz com que elas devolvam, né? Quantas vezes que a gente chega a dar um presente para uma pessoa e a pessoa se assusta de receber, porque existe também uma crença limitante que quando nós éramos pequenos, né, eu ouvi muito isso, que ó, quando chegar na casa dos outros, não peça nada, né, não fale nada, né, pra gente não manifestar nenhuma vontade do que nós gostaríamos. E às vezes quando a gente recebe um presente, a gente tem dificuldade de receber esse presente, né, porque nós aprendemos que receber é algo pesado, né, e essa troca entre dar e receber muitas vezes pode gerar uma culpa, porque está vinculado a essa questão de não saber receber. Vocês têm sabido receber e dar? Porque às vezes a gente recebe um presente e a gente fica pensando assim, eu não, tá, gente? Eu já desvinculei disso. Eu antes poderia fazer isso direto. Quando eu recebi um presente, rapidamente eu tinha vontade de ir à cidade ou a algum lugar comprar o presente para já dar, como se aquilo fosse um peso para mim estar recebendo, né? A gente tem que saber receber. A gente tem que saber receber para receber não somente as coisas materiais, mas as coisas que não são visíveis, que o universo nos proporciona. É estar liberado dessa energia que muitas vezes a pessoa chega do nada e fala assim, nossa, indiquei você para uma pessoa, e aí essa pessoa te abre vários leques de possibilidade. Isso também é saber receber. Isso também é estar conectado com essa energia que não gera culpa em receber. Porque às vezes os nossos ancestrais está vinculado que não podiam receber, e vocês receberem hoje gera uma culpa. Então tudo que eu falo com vocês é para que vocês estejam atentas a essa energia da culpa. O que tem por trás da culpa? O que tem por trás da culpa? Né? Às vezes a gente nem consegue perceber. Quantas vezes vocês estão se divertindo, estão sendo felizes em algum lugar? Hoje também está bem difícil, porque a gente não está tendo mais a possibilidade de estar em lugares nos divertindo com outras pessoas. Quantas vezes a gente está se divertindo em algum lugar e no fundo a gente fala assim, nossa,
Nossa, eu tô aqui, mas a minha cabeça tá lá em alguém que tá doente, ou que tá triste, ou que não tem a possibilidade de ter as possibilidades que você tem. Então a gente tem que entender que cada um tem o seu destino e cada um colhe o que planta, né? Se você hoje tem a possibilidade de fazer várias coisas e vocês têm a possibilidade de ser abundante, vocês estão plantando isso. Quem não planta não tem isso. Então cada um tá tudo certo. Houve-se uma vez que se pegasse o dinheiro todo das riquezas do mundo e dividisse igualmente para todas as pessoas, para todos terem a mesma quantidade, rapidamente tudo desorganizaria novamente, porque cada um está naquele lugar recebendo o que recebe, né, os milionários, porque eles cultivaram e conseguiram chegar através de alguma possibilidade nesse lugar. E aí eles sabem o caminho para chegar. Quem não sabe o caminho não sabe o que o outro percorreu. E aí não sabe dar o mesmo valor daquele que construiu. E aí perde rapidamente, novamente, o dinheiro. Então, existem poucas pessoas com muito dinheiro, porque essas pessoas têm a facilidade de criar esse dinheiro. Então é mérito dela. Então, quando nós começamos a trilhar o nosso caminho e temos sucesso, é mérito nosso. Só devemos reconhecer que nós merecemos o que nós temos, seja bom ou seja ruim, porque nós não temos como nós plantarmos abacaxi e colhermos morango, né? Há um tempo atrás, direto, eu estava fazendo cursos sexta, sábado e domingo. Viajei muito para fazer vários cursos. Só que as pessoas não veem o tempo que você investe e o valor que você investe nos cursos que você acredita que é uma verdade para você e uma contribuição, né? Então, hoje, o lugar que eu estou, um lugar de estar a serviço de muitas pessoas, né? Que eu estou muito visível hoje. De eu estar nesse lugar faz com que as pessoas falem assim, nossa, do nada a Renata aparece fazendo live e falando de algo que eu nem sabia que ela sabia. Só que as pessoas não viram o caminho que eu percorri, as pessoas não viram os finais de semana que eu deixei a minha família para ficar com um grupo de pessoas que eu nunca tinha visto. As pessoas não viram o tempo de viagem que eu utilizei para me deslocar daqui, de Juiz de Fora, e estar em outros lugares longínquos. As pessoas só veem o salto que a gente dá, né? As pessoas só veem o lado positivo, o lado que deu certo, né? As pessoas não conseguem vislumbrar todo esse caminho. Aí as pessoas podem olhar hoje para mim e falar assim, nossa, eu entrei em contato com a Renata e a Renata tá tendo dificuldade de marcar o horário para mim, porque, não sei, ela começou a falar um dia desses aí, no início da pandemia, sobre algo curioso e eu gostei, só que eu não consigo marcar com ela. As pessoas não têm a dimensão que nós somos, a soma de tudo que nós construímos. Então, olhar para mim hoje é olhar para alguém que se construiu há muito tempo. É falar dos conhecimentos que eu tenho em diversas áreas que eu construí e busquei, né? Falar que eu entendo de antroposofia é falar dos 2 anos e meio que eu passei indo e vindo de Campinas, né? Falar das constelações é falar dos finais de semana que eu me abdiquei de estar em festas sociais, de estar junto com os meus que são caros, e me dedicar a algo muito mais amplo e grande para mim, que eu sabia que eu tinha como cura para mim. E no decorrer do curso, eu percebi que não era cura somente para mim, era cura para todas as pessoas que têm possibilidade de me ouvir, que têm contato comigo, para conhecer algo que também possa libertar elas. Então, as pessoas têm que saber que elas merecem o que elas têm.
Quando eu falo isso, eu falo do positivo, mas muitas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas a minha vida poderia ser tão diferente. O que eu tenho para falar com vocês é que muitas coisas acontecem sem a gente ter consciência. Muitas questões da nossa vida estão ligadas na inconsciência e nós nem sabemos que estamos tão presos. E quanto mais nos conhecemos, mais nos libertamos. E quanto mais nós buscamos o autoconhecimento, nós buscamos algo essencial que nós viemos fazer aqui na Terra, que é nos melhorarmos. Se você falasse assim, o que nós temos para essa vida? Em uma frase muito simples, eu resumiria e falaria: o que nós temos para essa vida é que nós, todos os dias, possamos buscar algo que nos faça melhor. É que nós possamos ser, a cada dia, melhor do que ontem. Que nós possamos, cada dia, buscar o autoconhecimento, o conhecimento das nossas dificuldades, para que nós possamos ser um pouquinho mais livres. E nessa busca minha toda de conhecimento, em detrimento ao meu autoconhecimento e ao encontro ao meu desconhecido, porque eu não me conheço, todos os dias eu descubro algo novo em mim, e vocês também devem descobrir isso em vocês, porque nós não temos consciência de tudo o que somos, e principalmente de tudo o que não somos. Quantas pessoas falam com vocês que vocês são medíocres, que vocês são infelizes, que vocês nunca vão alcançar nada? Elas estão falando de algo que vocês não são. E saber reconhecer isso é saber ter força. Porque quando nós não ouvimos e nem acreditamos no que os outros falam que nós somos, nós estamos caminhando ao encontro de nós mesmos, né? O eu não é dono do seu próprio corpo, né? O ego fica tão inflado, né? A gente se enche de tantas verdades que não são verdades, que a gente vai levando isso e vai querendo criar resistência, vai querendo colocar ponto de vista, vai querendo mostrar para as pessoas que elas estão erradas. Isso é ego. Quando nós começamos a conectar com tudo que nós somos, nós começamos a entender que só sei que nada sei. Nós não sabemos quem nós somos. A cada dia nós descobrimos parte de nós que a gente fala assim, Jesus, olha como que eu agi nessa situação. Eu nem sabia que eu tinha essa dificuldade. E se autoconhecer é se tornar forte. Porque quando nós nos conhecemos, nós não caímos em várias ciladas. Porque nós já sabemos o que aquilo vai acarretar para a gente lá na frente e como que nós vamos nos desenrolar lá na frente. O mesmo autor do Poder da Agora tem um livro sobre consciência, que eu acho esse livro maravilhoso. Ele fala que todos nós temos o nosso corpo de dor. Quando as pessoas falam comigo aí, igual falou aí na live, que chega a magoar, essa pessoa que fez isso com o outro, ela conseguiu atingir o ponto de start do corpo de dor dessa pessoa. E essa pessoa que tem algo a ser curado, todas as vezes que ela tiver um encontro com alguém, ela vai fazer inconsciente que essa pessoa ative o corpo de dor dela. E essa pessoa vai fazer com que ela se sinta menos todas as vezes que ela se encontrar. Então, ter consciência que nós temos um corpo de dor, que a todo momento está pedindo para que o outro, olha que coisa doida, nos ative para que nós nos sintamos menos forte, menos fraco, nos sentimos menos potente, nos sentimos menos. E aí nós, inconsciente, atraímos pessoas para que façam de nós algo que nós não somos. Esse é o corpo de dor que todos nós temos e que todos nós sabemos quando ele a qualquer momento pode ser ativado pelo outro. E nós temos entre o pensar e o agir um momento de lucidez que cabe a nós escolher se a gente vai querer que seja ativado o nosso corpo de dor ou a gente vai falar assim, opa, eu prefiro perder a minha razão e ter a minha paz do que eu entrar nessa de novo, porque eu sei que esse caminho vai me levar à dor. Então,
estar conectado com o que nos traz essa culpa, que seja ela em qual nuance seja, é a gente estar conectado com tudo que nós somos. O que me faz ter culpa nessa vida? Eu ter muito dinheiro, eu ser abundante, eu ter um bom trabalho, eu ter um bom relacionamento, eu ter boas amizades, isso me gera culpa? Por quê? O que eu faço de igual aos meus ancestrais que eu me torne as mesmas pessoas, né? Eu tenho um pouco mais daquilo do que tudo o que foi do meu sistema. Então, quando nós começamos a entender o que está por trás dessa culpa, nós começamos a entender que nós merecemos mais. As pessoas que trocaram muito e essa troca para um foi desgastante, ela acaba se retirando por culpa de não ter mais o que trocar. Essa é uma das leis do equilíbrio. As pessoas preferem se retirar do que continuar trocando, porque sente uma culpa muito grande de ter recebido muito. Muitas pessoas recebem tanto na vida, principalmente no relacionamento, né, que eu já falei, que entre o dar e tomar entre os casais tem que ser equilibrado. Quando um recebe muito, ele sente uma culpa muito grande de não ter como retribuir. E aí ele se retira. Então, quando nós falamos de culpa, nós estamos intimamente ligados ao dar e ao receber. Então, o que vocês têm feito entre o dar e receber que tem feito vocês sentirem culpa, né? O que o nosso sistema realizou lá no passado, lá na ancestralidade, que hoje eu sinto culpa das coisas que eu tenho acesso, das coisas que me proporcionam coisas boas. Então, quando eu falo de culpa, eu também posso falar de inocência, que nós muitas vezes procuramos o lado da inocência para estarmos na vida, como se nada tivesse acontecendo. Ou eu me nego a trocar, eu fico quieta, as pessoas, eu me fecho a receber para não ter que trocar. Isso é uma forma de estar na inocência, quando eu me fecho para ninguém trocar comigo. Então eu não recebo, mas eu também não troco. E aí eu fico com peso e fico com vazio também. Então, estar nessa inocência é eu me negar a receber. Eu me exímio da troca, mas eu também deixo de trocar, eu deixo de receber. Então, estar nessa inocência é estar num lugar pequeno, vazio, que onde não se troca, não se cresce, né? E também a gente acaba se fechando a muitas possibilidades. E também tem aquelas pessoas que, para poder estar na inocência, dá e recebe abundantemente. Então fica naquele dar e receber muito forte, que aí ela fica na inocência, ela não se conecta com uma culpa. Tem também outra dinâmica, que a pessoa dá mais do que recebe, porque ela ainda fala assim, nossa, é melhor eu ficar devendo do que o outro me dever. Então, isso é estar na inocência. Eu dou mais para ninguém, eu não ter que dever nada a ninguém, para eu ficar num lugar bem cômodo, porque eu não estou devendo nada a ninguém, né? Isso é uma outra dinâmica de eu estar inocente diante da vida. Eu fico como se as coisas estivessem fluindo de uma forma que eu falo assim, tá bom desse jeito, tá leve. Mas na verdade eu estou na inocência. E estar na inocência é não estar na vida, né, gente? E quando eu falo dessas questões, eu falo entre o dar e tomar com equilíbrio. Estar nesse lugar de dar e tomar com equilíbrio é também estar em consonância com tudo que é. Então, quando eu trago para vocês sobre a importância do equilíbrio entre dar e receber, eu trago para vocês a chave de não estar na culpa, de estar na vida de uma forma mais leve. Quantas pessoas que são muito felizes, que elas falam assim, nossa, mas a minha família sofre tanto, como que eu tenho a audácia de ser tão feliz desse jeito? Aí elas fazem tudo para poder perder essa felicidade e se tornar infeliz como todos os outros, em nome do amor que adoece, em nome do pertencimento. Para eu pertencer a esse sistema, eu tenho que ser infeliz, então eu prefiro ser infeliz, porque se eu me tornar muito feliz, eu vou
acabar não participando das coisas do meu sistema, eu vou acabar ficando mais desvinculado, então eu prefiro ser infeliz para pertencer. Então essa culpa de ser feliz está vinculada ao pertencimento. Tá vendo quantas possibilidades que nós temos de olhar a culpa que tem dentro de nós, vinculada a várias verdades que nós temos consciência e que nós não reconhecemos? Eu quero que vocês coloquem isso aí no comentário para eu poder ter um feedback de vocês. Porque nós não tomamos consciência de tudo que nós somos e aí a gente anda com uma culpa pela vida. Uma culpa que ronda muito também são os filhos quando os pais separam, né? Os filhos ficam na vida que elas estão desvinculadas, elas preferem estar triste porque na cabeça dessa criança ela foi a culpa dessa separação. Então, quando os pais estão em momentos de atrito, né, quando eles se separam, muitas vezes a criança carrega essa culpa pelos pais não terem dado certo nos relacionamentos, né, no relacionamento. E aí ela vai para a vida também procurando situações que ela também não se sinta bem nos relacionamentos, porque foi ela que provocou lá na primeira infância o fim do relacionamento do pai e da mãe. Mas muitas vezes nós sabemos que os casais já estão definidos do que eles querem e do que eles não querem. E aí a criança, na inocência dela, elas fazem isso por amor aos pais. E ela carrega essa culpa inconsciente. Outra culpa também é se eu entro num relacionamento com os meus filhos, separada, né? Eu separo do meu marido e tenho os filhos, eu entro num relacionamento e a pessoa com quem estou me relacionando, ela provê tudo do financeiro para mim. E aí, inconsciente, os meus filhos sabem que eu tenho um débito com esse homem inconsciente, tá, gente? Senão vocês vão falar que constelação é coisa de doido. Inconsciente, os filhos sabem desse débito que a mãe tem com esse padrasto e um dos filhos se prontifica a pagar isso sexualmente. E aí nós ouvimos falar dos abusos entre dos padrastos com os filhos da atual mulher. E a gente ouve falar que isso é incesto. Isso é uma culpa. Isso é uma culpa que os filhos que não são do relacionamento tem com o que está provendo. E a mãe muitas vezes consente porque a mãe sabe que ela deve a esse homem e uma forma de pagar inconsciente, tá, gente? Eu não estou falando que a mãe entrega a filha, mas energeticamente essa mulher que está à frente desse homem que provê tudo da casa, ela sabe que deve algo. E aí quando acontece, às vezes ela nem procura saber o que aconteceu, ela energeticamente sabe que é uma forma de pagar o tanto que esse homem faz dentro da casa. Então, essa criança sente uma culpa por esse homem pagar e prover tudo desse lar. Se não fosse ele, eles poderiam estar na rua passando dificuldade. Então, olha quantas nuances dessa culpa. A culpa, ela é muito forte. E quando nós estamos numa situação dessa, principalmente de incesto, nós sabemos que tanto o padrasto que aconteceu de abusar de uma filha, né, e tanto a filha deixar deixar, entre aspas, que o abusador faça, eles também estão tendo um encontro de destinos, que algo nesse sistema aconteceu para que se cumprisse algo grande. Por isso que quando nós tomamos consciência do nosso sistema, nós conhecemos algo que possa nos libertar, nós pedimos para que nós possamos ser nós, termos a nossa vida, porque muitas vezes nós estamos vinculados às histórias dos nossos antepassados. Então o incesto é uma forma dessa culpa, de reconhecer e de pagar algo que eu não tenho como pagar. O incesto é uma culpa, né? E as amantes também, mulheres que se envolveram com homens que eram casados e às vezes até a mulher estava grávida e acontece a separação em detrimento dessa amante,
Passa um tempo, essa amante assume o lugar da mulher desse homem, ela começa a criar vários atritos, várias confusões para que ela também se retire inconsciente, porque ela sabe que ela está num lugar muito pesado, que para ela estar, alguém teve que sair. Então ela carrega uma culpa de estar no lugar da atual mulher. E aí ela começa a arrumar situações para que ela também se retire. Então isso é uma culpa também inconsciente que essa pessoa que provocou uma separação carrega. Ela provavelmente também, com esse homem, muito dificilmente em paz ela não fica. Muitas dificuldades esse casal vai ter. E quando nós recebemos muito, né? Quando nós recebemos demais, quando nós estamos às vezes no lugar de pessoas que, por exemplo, uma filha que o pai é militar e ela está nesse lugar de receber, quando o pai falecer, uma aposentadoria, né? As filhas antigamente recebiam em nome dos pais esse valor quando o pai morresse, né? Ficavam como pessoas beneficentes, né? As beneficiadas da situação. Elas carregam um peso tão grande de ter esse benefício, porque esse benefício é muito caro. Porque para eu ter esse benefício, meu pai tem que estar morto, né? Para eu ter esse benefício, eu tenho que deixar de ser muitas vezes eu, porque às vezes eu assumo um lugar que eu tenho que cuidar dos meus pais, não como gratidão, mas como um peso, porque meus irmãos falam assim, você é a única mulher, você que vai receber esse benefício quando o papai morrer, então você que tem que cuidar. Olha o peso. Muitas pessoas, quando elas tomam consciência, elas entregam esse peso. Elas se abdicam de algo que poderia ser delas. Elas doam. Elas começam a reconhecer que esse lugar é muito pesado e que elas nem escolheram esse lugar, porque elas nem sabiam que elas nasceriam mulher numa família de militar e de repente ela é a única beneficiária. Que culpa tem eu? Que culpa tem eu que cheguei nesse mundo como mulher e as pessoas querem que eu receba um benefício em detrimento da morte do meu pai, que eu cuide de todo mundo porque eu vou receber um benefício. Acaba perdendo saúde, acaba perdendo tempo, acaba perdendo vida. Porque essa pessoa que ficou ligada a esse benefício, ela acaba não sendo ela. Ela acaba não podendo ser ela porque ela é todo mundo, né? Ela é a mãe da família, ela é aquela mãezona, aquela pessoa que tem que cuidar de todo mundo porque ela é beneficiária de uma pessoa que ainda está viva e que ela só vai receber esse benefício diante de uma situação tão difícil para ela que é a morte de um ente querido. Então, gera uma culpa em ser beneficiária do exército nessa situação, porque ela só vai receber quando a pessoa que ela mais ama estará morta. Ou então, carregará um peso tão pesado, né? Algo tão difícil, que é uma cobrança de todo mundo, que ela tem que fazer isso porque ela vai receber um benefício quando a pessoa que ela ama morre. Então, são culpas que nós carregamos e que nós nem sabemos, né? A traição é uma das culpas também, né? A pessoa que trai, ela carrega uma culpa e para ela não estar na vida, ela continua traindo, porque ela se distrai, para não assumir uma culpa tão grande que é da traição. E aí ela começa a procurar relacionamentos que façam com que ela se sinta insatisfeita, porque ela já fez uma pessoa insatisfeita. Então, ela pode trair, mas todos os relacionamentos que ela adquirir depois dessa traição acarretará dificuldades para ela ter paz, para ela ter tranquilidade, porque inconsciente ela sabe que tem uma culpa. E para poder ela estar na vida mais ou menos equilibrada, ela procura situações que ela se sinta infeliz, porque através da traição que ela provocou, ela fez uma pessoa infeliz. Então essa pessoa não tem paz, essa pessoa não tem sossego, né? Então outra culpa que nós também vimos aí pela vida é que quando a mãe morre no parto chega a dar vida, esse filho carrega uma culpa muito pesada na vida.
e porque a pessoa que mais ama, que deu a vida por ela, não está na vida por conta dela. Isso gera uma culpa, porque tudo que for fazer na vida, essa pessoa vai ter dificuldade de ter sucesso, ou tudo ela não vai achar que merece ter o sucesso. E também ela pode provocar o suicídio, porque a pessoa que ela mais amou morreu por ela. E aí ela fica na vida muito fraca. E aí quando ela entende, através de todo o conhecimento sistêmico, que era destino da mãe dela, ter esse destino, que alguma ancestral morreu no parto também, e essa mãe só cumpriu algo que o amor dela não conseguiu curar, e ela foi para o amor que adoece e repetiu o mesmo destino. Quando ela entende que nós somos a soma de todos os nossos ancestrais e que nós hoje podemos pedir a bênção dos nossos ancestrais e pedir para que nós possamos fazer um pouquinho diferente, nós nos libertamos dessa culpa, porque nós entendemos que tudo que chegou até nós chegou do que e da melhor forma possível que poderia chegar. Então, quantas culpas, né, gente? Quantas culpas que nós hoje nós tivemos a possibilidade de olhar dentro do campo das constelações familiares. Quais são essas culpas que nós carregamos e que muitas vezes nem sabemos que nós carregamos. Então, quando nós tomamos consciência que esse sentimento dentro de nós não é nosso. Faz um exercício com vocês. Quando vocês sentirem esse sentimento, vocês falam assim, corpo, de quem é essa culpa? Né? Porque nós sentimos que nós carregamos algo às vezes muito pesado para nós e que nós falamos assim, nossa, tem hora que dá vontade de desistir. Até a palavra desistir também pode estar vinculada a uma culpa de estar na vida por alguém que não existiu. Tá vendo como isso é muito sério? Porque nós começamos a perceber que todas as nossas culpas não são nossas. Quando nós temos a consciência tranquila que nós seguimos um caminho reto, que nós tentamos fazer algo bom, essa culpa, por que eu tô com isso? Se eu faço o melhor para os meus pais, se os meus irmãos são bem tratados por mim, por que eu tenho uma culpa de ser feliz? Por que eu tenho uma culpa de estar na abundância? Por que eu tenho uma culpa de ter um bom trabalho? Por que eu tenho culpa de ter filhos saudáveis? Então, estar na pergunta disso faz com que vocês tomem consciência e comecem a olhar para a questão da vida de vocês, né? Porque se vocês não fizeram nada hoje, né, consciente, com ninguém, por que tem essa culpa? Essa culpa está ligada estritamente a vários temas que eu falei hoje aqui nessa live. Então eu convido vocês a tomarem consciência do que é a vida de vocês. Quais são esses lugares que vocês assumiram que não é de vocês? Quais são esses lugares que vocês acharam que poderiam dar conta, mas não deram conta porque é um lugar da diretoria? É o lugar dos pais, que vocês muitas vezes assumiram esse lugar. E esse lugar é um lugar pesado. É um lugar que dá culpa, porque nós saímos do nosso lugar tão pequeno, que é de ser filhos, e assumimos esse lugar tão grande, que é de ser pais. Quando nós, entre os pais e os filhos, esse dar e tomar, já falei que ele é transgeracional, então ele é aliviado no momento que eu dou a vida, né? Eu dou a vida, então eu alivio. Então tudo que eu faço para os meus filhos, mesmo que eu não tenha recebido, eu faço em detrimento da vida que eu recebi, simplesmente pela vida. E aí eu compenso dando. E os meus filhos não precisam me dar. Eles vão compensar fazendo as mesmas coisas pelos filhos deles. Então é uma forma de compensar transgeracionalmente. Com os professores e os alunos também acontece muita coisa. Nessa questão de equilíbrio, igualmente dos pais para os filhos. Não tem como um aluno compensar todo o conhecimento que ele recebe dos professores. Sejam os professores que nos ensinaram a ler,
ou seja, os nossos professores que nos ensinaram uma profissão. Nós não conseguimos compensar o tanto que nós recebemos. Então, uma forma de eu compensar e retribuir e dar o que eu recebi é eu fazendo algo bom do meu trabalho. É eu ensinando o que eu aprendi para as pessoas que estão atentos aos meus olhos para aprender algo também que possa fazer a diferença na vida deles. Então, quando eu falo com vocês sobre constelação, eu estou dando algo que foi muito bom para mim. E aí é uma forma de eu aliviar, porque eu estou dando algo que é muito. E que isso, se ficar só comigo, pode me acarretar vários emaranhamentos, porque eu seguro algo que não é meu, é do mundo. E aí, ao receber esses conhecimentos, uma forma de aliviar é eu dar. E aí minha vida fica mais leve. E eu torno o caminho de vocês mais leves. E vocês, quando ouvem o que eu falo, vocês veem alguém em alguma situação dessa, vocês falam assim: nossa, você tem que ouvir a live da Renata, porque vai aliviar algo, porque foi bom para vocês. Então, uma forma de vocês compensarem o que vocês receberam diante dos conhecimentos das constelações familiares é vocês falando com as pessoas essas verdades. Esses conhecimentos que nos tornaram mais leves, mais felizes, mais conscientes. Então, a compensação entre o dar e tomar, entre os nossos mestres e nós, entre os nossos pais e nós, eles são compensados transgeracionalmente ou em decorrência do que nós aprendemos e nós transferimos, né? Sábio é aquele que sabe receber e transferir, e não somente aquele que aprende. Então, essa live de hoje ela tomou uma proporção muito grande, né? Eu gostaria de agradecer a Cíntia, porque a palavra culpa, né, muitas vezes, quando a gente ouve falar para trabalhar esse tema, a gente fica assim: nossa, mas eu já falei tantos assuntos na constelação, mas nunca tinha falado dessa forma. Então, gratidão, Cíntia, por ter me pedido para eu falar da culpa, porque hoje eu abordei a culpa do enfoque totalmente diferente. Eu fiz com que ela ficasse nua aos nossos olhos. Eu fiz com que a culpa se tornasse muito clara, porque aí a gente fica sabendo que nós podemos, se não for consciente de algo que eu fiz, né, no presente momento, foi algo que alguém do meu sistema realizou e eu carrego isso comigo. Então, diante desse estudo de hoje, que foi maravilhoso, eu sou suspeita, porque para mim todos os meus estudos são maravilhosos, porque eles tomam uma proporção que eu não sei aonde eles vão dar, né? Todas as minhas lives, eu programo algo para falar e eu falo muito mais e de algo muito profundo, porque não sou eu que direciono tudo isso que acontece aqui. Eu estou a serviço de algo grande, e como eu estou a serviço de algo grande, eu me disponho a falar desse lugar, né? Eu me disponho a falar de um lugar muito pequeno, de um lugar que eu ainda aprendo quando eu falo com vocês. No momento que eu estou falando com vocês, eu vou me revisando tudo que eu já aprendi. E nessa live de hoje, em especial, eu tive muita resistência em falar desse tema. E, no entanto, eu não consegui ver nada às 2h15. Às 2h30 eu falei: eu vou falar sobre culpa. Porque é como se tivesse sumido tudo da minha mente e ficar para eu falar, fala sobre culpa. Você não tá vendo que é para falar sobre culpa? Então, é desse jeito. A definição do tema não sou eu que escolho. Eu sigo a energia e com isso eu entrego para vocês algo que não é meu. É como se passasse através de mim e seguisse caminho. Então eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer o carinho que eu tenho recebido de todos vocês, né, nas mensagens, da presença de vocês, e agradecer esse momento tão especial que foi falar sobre culpa e inocência. Um beijo para vocês.
Alguém quer falar alguma coisa, gente? Um beijo, fiquem com Deus.